Oi, gente, como vocês podem perceber, hoje a gente está numa uma aventura diferente, né? O nosso convidado não pôde estar com a gente presencialmente, mas se disponibilizou a estar com a gente dessa forma, e para nós é uma honra e um prazer ter a presença, né, do professor Durval, e a gente não poderia abrir mão. Tanto Heloísa como Numa falaram muito do Durval antes da gente começar esse processo dessa lente nordestina nas quebradas esse ano. Então, a gente, sem poder abrir mão dessa presença, preferiu ousar e fazer dessa forma, uma forma híbrida, que quem viveu essa pandemia, como nós, trabalhando incessantemente, já entendeu que é uma das modalidades novas da gente conversar, ter roda de conversa e passar conhecimento. Então, vamos aproveitar nos próximos momentos, a gente vai ouvir o professor Durval, que possui graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba, tem mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas e é doutor em História também pela Estadual de Campinas. Já é pós-doutor, acho que em alguns estágios, e hoje é professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente discutiu muito na composição do que seria a Quebradas 2023, e a invenção do Nordeste e outras artes foi um ponto balizador e talvez até definidor para a gente pensar o Nordeste como essa grande potência e todas essas interrogações que ele carrega para a gente que não é, mas que sabe da existência, sabe às vezes de forma preconceituosa, sabe de forma preconcebida mesmo nesse sentido do preconceito, ou até de forma, uma tentativa de tornar mais ingênuo, né? Quem não é sudestino como nós. Então, a presença do professor Durval para a gente é muito importante. Quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente nesse momento todo, e acho que depois a gente vai mandar as considerações e as perguntas para que, assim que for possível, ele possa nos responder, a gente possa garantir esse diálogo. Quem sabe no final do ano, no nosso trabalho final, a gente tem a presença do professor Durval aqui conosco. Muito obrigada, Durval, uma honra e um prazer recebê-lo aqui nas Quebradas esse ano. Eu que agradeço o convite, né? E mando um abraço para todos os que vão assistir esse vídeo. Um abraço, enormes parabéns para a nossa nova imortal, a querida Heloísa, né? E a Numa. Uma felicidade estar aqui com vocês. Bom, bom, a gente vai criar uma dinâmica própria aqui. A gente não combinou nada muito certo, mas vamos na toada que a gente está levando aí em sala de aula, que vai ser mais ou menos de 40 a 50 minutos com o professor falando. A gente faz, eu e Gisele, algumas pontuações, se a gente achar necessário. Estamos aqui no suporte, no apoio, e vamos tentar aproveitar o máximo possível. Eu queria te passar a palavra e que você comece por onde você achar importante, lembrando que o tema da nossa aula de hoje é sertanejos e brejeiros, a exclusão dos negros da identidade do povo nordestino. Eu acho que talvez seja bom você já iluminar aqui os nossos caminhos falando um pouco desse título. Ok. Os sertanejos e brejeiros são dois nomes que nomeiam identidades que seriam sub-regiões do Nordeste, né? Os chamados brejos são as áreas úmidas, notadamente da parte do chamado agreste nordestino, que é uma faixa de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino. Então, é uma área que corresponde basicamente, né, a Planalto da Borborema, que é uma área elevada, que apresenta altitudes entre 500 e 800 metros acima do nível do mar. Então, essas áreas são mais úmidas e, por isso, são chamadas de brejos, porque são áreas onde você tem um maior volume de chuvas, uma maior pluviosidade. E os habitantes dessa área, que são normalmente poceiros, pequenos proprietários de terra, eram chamados de brejeiros. E a maioria deles são afrodescendentes, né? São pessoas que são, não é, descendentes dos antigos escravizados, que trabalharam na zona da mata, que trabalharam na produção da cana, na zona da mata, né, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Essa área chamada Agreste, ela se estende de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Ela é uma faixa intermediária que se caracteriza, inclusive, por ser uma área que tem cidades dedicadas ao comércio, porque justamente essa área fazia a troca de mercadorias entre os produtos do sertão
e a Zona da Mata. Então, é uma área onde está a Feira de Santana, por exemplo, na Bahia, onde está Caruaru, em Pernambuco, onde está Campina Grande, na Paraíba, que são grandes feiras regionais. O sertanejo, né, ele é o habitante do sertão, né? Então, o sertanejo, majoritariamente, ele é caboclo, ou seja, ele é, não é, produto do cruzamento entre brancos e indígenas, à medida que ele surge da penetração, né, do gado para o interior, né, durante já desde o período colonial, quando há a proibição da criação de gado na mesma faixa da produção de açúcar, né? Então, essa é uma área onde você vai ter uma grande miscigenação entre indígenas e brancos. Veja, eu vou partir, né, de uma obra clássica da literatura nordestina, que é A Bagaceira, de José Américo de Almeida. É um romance publicado em 1928, né? É considerado o primeiro romance do chamado romance de 30, que é aquele conjunto de obras literárias que faz muito sucesso nos anos 30, né? Que tem as obras de Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Amando Fontes, né? São os chamados romancistas de 30. José Américo, né, publica esse livro em 1928. E nele, justamente, há uma contraposição entre brejeiros e sertanejos. E, ao longo do livro, vai ficando muito claro uma distinção racial, essa distinção racial entre brejeiros e sertanejos. E uma valorização do sertanejo em detrimento do brejeiro. O sertanejo é apresentado como corajoso, como valente, como viril, né, como alguém que enfrenta, né, toda a hostilidade da caatinga, do sertão, e consegue, mesmo assim, aí viver, em contraposição ao brejeiro, que é apresentado como preguiçoso, amolecido, né, que não gosta do trabalho, né? Ou seja, há no romance claramente uma contraposição entre esses dois tipos, tá? No final aí desses anos 20 é justamente quando está se elaborando a figura do nordestino. A identidade do nordestino como habitante do Nordeste está justamente surgindo aí, né, nesse fim dos anos 20, porque o Nordeste como região, ela vai surgir no final dos anos 10, esse recorte regional Nordeste, ele vai aparecer aí no final dos anos 10, né? E a figura do nordestino, mas só vai aparecer mais tardiamente no final dos anos 20. Tá? E ele, justamente, vai ser elaborado fundamentalmente a partir da figura do sertanejo e outras figuras regionais que têm a ver com o sertão, como o coronel, como o cangaceiro, como o beato, como o jagunço. Esse conjunto de figuras vão ser amalgamadas na figura do nordestino. Então, de saída, o brejeiro, esse habitante afrodescendente, ele vai ser, em grande medida, excluído da figura, né, desse personagem regional. Quer dizer, por um motivo claramente racial. Quer dizer, a ideia de que justamente esse descendente dos escravizados, esse descendente de africanos, né, ele seria racialmente, porque a gente tem que lembrar que aí no final dos anos 20 as teorias raciais, o eugenismo, né, o social-darwinismo, todo aquele pensamento que pensa a raça como um elemento fundamental para a gente entender a vida social, para a gente entender, inclusive, a psicologia individual e coletiva, né, dos grupos humanos, não é, está em plena efervescência, não é? Portanto, a raça é um elemento de explicação sociológica, de explicação histórica, não é? E aí a ideia justamente de que o sertanejo seria aquela figura sob a qual estaria depositada, inclusive, as esperanças de uma recuperação do lugar do Nordeste na economia, na política nacional, lugar que ele havia perdido ao longo do século XIX, né? Porque justamente o chamado Norte vai dar lugar ao Nordeste, justamente como uma reação das elites desse espaço, não é? Do espaço
do antigo norte açucareiro, né? E em relação justamente a um processo de perda de centralidade econômica e política que vai acontecendo ao longo do século XIX por causa da produção cafeeira. A produção do café se torna a principal atividade econômica do Brasil ao longo do século XIX, enquanto a produção do açúcar e do algodão passa por um declínio tanto, né, de acesso ao mercado internacional e mesmo nacionalmente passa a enfrentar a concorrência da produção do açúcar e do algodão, que também vai se dar nos estados, províncias e depois estados do sul. Então, esse declínio, né, das elites dessa área aqui é que explica o surgimento de um regionalismo crescente, né, um pensamento regionalista, quer dizer, inclusive com tons separatistas em alguns momentos, né, quer dizer, essas elites daqui começam a reclamar que o Estado Nacional não as beneficia, as prejudica com sua política de câmbio, sua política de crédito, com a construção de obras, que as discrimina e marginaliza, né, com a política de importação de imigrantes, já que imigrantes estrangeiros não são trazidos para cá, até porque a economia daqui está vivendo um momento, né, em que não precisa de mão de obra, na verdade, porque ela está num momento de declínio, tá? E você tem aqui uma grande quantidade justamente desses homens pobres livres que habitam justamente essa área intermediária aí entre o sertão e a mata, que é o agreste, que em grande medida vai ser a mão de obra que vai substituir a escravaria na produção do açúcar. Elas vão ser mantidas nos latifúndios como moradores, como poceiros, como agregados, né, e vão trabalhar no latifúndio açucareiro através de relações de trabalho que não são assalariadas. São relações de trabalho, né, como o cambão, por exemplo, em que você trabalha 3 dias para o patrão e trabalha 4 para você, em que, né, a moradia, em que você troca trabalho por morar na terra do patrão, né, e por receber alguns produtos alimentícios que ele compra na feira, ele dá, né, ou seja, a meação em que você trabalha, né, e divide meio a meio a produção com o proprietário, então você tem essa população. Então, assim, o que eu quero mostrar, diga. Durval, deixa eu fazer uma pergunta só para ajudar a gente a pensar junto essa questão racial. Você acha, então, que essa condição que você relatou de formação de povo mesmo, em se tratando dos brejeiros, ela sofreu um apagamento histórico de propósito? Quando a gente pensa no Nordeste, a gente não pensa na população negra, nem em ex-escravizados, e você acha que isso foi uma atuação própria na criação disso que a gente hoje chama Nordeste? Porque é muito comum, né, entre nós a gente pensar, não, mas no Nordeste a gente teve também uma aula com o Braulio, falamos um pouquinho muito en passant sobre isso, mas a gente pensar, não, no Nordeste é só indígena, é uma mistura, né, eu e a Gia, a gente conversava um pouco sobre isso também, na aula do Braulio, como é difícil para a gente imaginar esse Nordeste como o Brasil todo. E também não é só o Nordeste, eu acho que o Sul a gente também tem essa mesma dificuldade. E você acha que isso tudo é um processo de criação na narrativa dessa construção? Então faz parte, é um projeto, né? É isso? Quer dizer, quando você lê, né, não só a produção literária, eu comecei com um exemplo literário, mas a gente pode ir, por exemplo, para Gilberto Freire na sociologia, a gente pode ir para a historiografia regional. De uma forma geral, a presença do africano ela vai sendo, né, ela não faz parte propriamente da construção, por exemplo, da corporeidade do nordestino. Quando a gente pensa o que é um corpo nordestino, né? Por exemplo, a figura do cabeça chata ou a figura do é fundamentalmente um caboclo, quer dizer, a figura do nordestino, né? Por que que o cearense encarna muito mais o que seria o nordestino do que propriamente um pernambucano, um paraibano da zona da mata? Justamente porque o cearense terá majoritariamente essa herança indígena e branca e não essa herança africana, né? Por exemplo, né, eu chamava a atenção, eu sempre chamo a atenção, né, para o fato que o Nordeste, né, ele tem dois dos maiores carnavais do país, que é o Carnaval de Salvador e o Carnaval do Recife.
Mas quando você vai pensar cultura nordestina, definir cultura nordestina, o carnaval não faz parte da cultura nordestina. Ou seja, o carnaval faz parte, no máximo, da cultura baiana e da cultura pernambucana, mas não faz parte da cultura nordestina. Nunca nós pensamos o carnaval como uma festa nordestina. Nós pensamos como festa nordestina, por exemplo, o São João, as festas juninas. Por quê? Porque são festas rurais. Para começar, porque são festas rurais e a construção da imagem do Nordeste, que o Nordeste é uma região rural, é uma região agrícola. Quer dizer, não há lugar para o fenômeno urbano na imagem do Nordeste. Embora nós tenhamos hoje três das maiores metrópoles do país e 70% da população da região vive em cidades, quando você pensa no Nordeste, você pensa sempre meio rural, né? Hoje, inclusive, as principais festas juninas são festas urbanas. São megas eventos urbanos, como as festas de Caruaru e Campina Grande. Mas, no entanto, é todo um simulacro de rural que é produzido nessas festas. Está lá a fogueira, está lá as pessoas vestidas de matuto, não é? Ou seja, aquela ideia de que você tem uma ruralidade, as comidas de milho. Então, a ideia de que é uma festa rural, né? O carnaval, além de ser uma festa urbana, ele é uma festa majoritariamente africana, não é? Ou seja, ela é uma festa com a presença justamente, quer dizer, o que é o Carnaval de Recife? O Carnaval de Recife tem manifestações como o maracatu, que é claramente uma manifestação africana, né? Que está ligado, inclusive, né, ao candomblé, que está ligado à macumba, está ligado às religiões de matriz afro. Né? Então, você tem, né, o carnaval é muito mais caracterizado por uma africanidade do que propriamente, né? Quando a gente pensa o São João, a gente não pensa as festas juninas como alguma coisa que tenha qualquer relação com a África. As festas juninas normalmente é apresentada como festas europeias transplantadas para cá, como festas, né, do portuguesas, né, trazidas para cá. Então, em homenagem aos santos católicos. Então, assim, né, é uma outra matriz. Então, pensa essas festas como sendo festas, né, mestiças, mas como festas, em grande medida, embranquecidas. Né? Então, assim, estou só citando um exemplo, né, no plano da cultura para ficar mais claro como, de uma certa forma, essa africanidade está ausente, não é, de quando você vai ter a elaboração dessa figura do nordestino. O que não significa que o preconceito contra o nordestino não seja justamente o preconceito racial. Né? Quer dizer, é muito interessante porque, a nível nacional, o nordestino vai sofrer preconceito e uma das bases desse preconceito é a raça, é o fato de que nós somos mestiços. Ou seja, é a contraposição da nossa mestiçagem à pretensa branquitude, não é, dos sulistas, não é, das pessoas do Sul. Então, a ideia de que a imigração estrangeira fez dos sulistas, dos paulistas, pessoas brancas, e os nordestinos, mesmo, né, que a mestiçagem seja com indígena, são mestiços e, portanto, são inferiores. Aquela ideia de que a mestiçagem inferioriza, que vem das teorias da miscigenação europeias, né, as teorias que, inclusive, se viram de base para justificar o colonialismo europeu e o imperialismo europeu na África e na Ásia no século XIX, ou seja, essa ideia de que as raças mestiças são inferiores em relação às raças puras. Né? No Brasil é que você tem uma releitura disso. Por exemplo, Gilberto Freire vai reler completamente isso e vai fazer da mestiçagem uma forma, né, justamente de você caminhar na direção da branquitude. Não é que se negue a superioridade da branquitude, mas a ideia é que no Brasil, né, cada vez que você mestiça, você dá um passo na direção de ser branco. Né? Então, assim, quando o mulato já é menos negro e, portanto, já é, né, um passo na direção de se tornar branco. O caboclo já não é propriamente indígena, ele é um passo na direção de se tornar branco. Né? Por quê? Porque no Brasil, né, o racismo, além de tudo, é um racismo de cor, muito mais do que de raça. Né? No sentido de que, para a gente,
O fundamental é a cor da pele. O grande marcador é a cor da pele. Então, à medida que você vai clareando a pele, é a ideia de que você vai ascendendo socialmente. Você vai mudando socialmente de lugar à medida que você vai clareando a pele. Não é? Então, assim, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ser uma pessoa com a pele completamente clara, mas se você teve na quinta geração um africano na sua descendência, você vai ser considerado negro e você próprio vai se considerar negro, né? Aqui só muito recentemente, com todo o trabalho do movimento negro, é que pessoas de peles mais claras, né, mas com claras ascendência africana, vão começar a se assumir como afrodescendentes. Mas, de uma forma geral, no Brasil, você clareava a pele, você se dizia branco e você esquecia de suas origens, sejam indígenas, sejam africanas. Né? Então, assim, o preconceito contra o nordestino tem um grande lastro racial. Né? E isso se mostra na própria elaboração do personagem, no interior do próprio Nordeste. Porque isso é preciso que fique claro. Quer dizer, muitas vezes as imagens que desqualificam o nordestino não foram criadas fora do Nordeste, foram criadas dentro do próprio Nordeste. As imagens que nos desqualificam foram criadas por grandes intelectuais na própria região. O Nordeste é uma área que produziu um dos os maiores intelectuais, né? Parte dos grandes intelectuais brasileiros do século XX. Grandes produtores de imagem. E daí por isso que o imaginário em todo o Nordeste é tão poderoso, é tão forte, é tão difícil você desmanchar esse imaginário em torno desse conceito Nordeste. Né? O que é um imaginário? Um conjunto de um dado conceito, porque Nordeste é um conceito, né? É uma palavra que vai surgir aí lá em 1919, ela é utilizada pela primeira vez num documento de 25 de dezembro de 1929, que é um decreto do presidente Epitácio Pessoa, o único presidente do Norte na Primeira República, porque ele era um paraibano, né? Então, Epitácio Pessoa vai dar um presente de Natal para os seus conterrâneos e no dia 25 de dezembro de 1919, vai criar um programa de obras contra as secas. E vai criar uma caixa das secas, que era para recolher recursos para fazer essas obras. E aí, na definição da área em que essas obras seriam construídas, é a primeira vez que a palavra Nordeste aparece. As obras vão ser construídas no Nordeste. Mas só que Nordeste aí é uma área entre leste e norte, não passa mais do que isso, é apenas uma localização, né, espacial, geográfica. Não tem ainda nenhum sentido de identidade regional, ainda não é um nome de uma região, é uma área entre norte e leste. Só que a repercussão dessas obras são muito intensas, o debate em torno delas. Há uma grande oposição das bancadas do Sul em relação ao carreamento desse volume de recursos para cá, e por isso há toda uma oposição na imprensa do Sul, né? E, ao mesmo tempo, a imprensa do Norte faz toda uma propaganda em torno das chamadas obras do Nordeste. Então, obras do Nordeste, vai popularizando esse termo Nordeste aí entre, né, o período do governo de Epitácio 19 a 22. Nesse período, esse conceito vai circular nacionalmente e vai ser apropriado pelas elites aqui, que antes era Norte, e que vai começar a ser chamado de Nordeste. Quer dizer, você vai ter, por exemplo, em 22, a fundação pela Arquidiocese de Fortaleza de um jornal chamado O Nordeste. Então, você vai ter o primeiro órgão de imprensa com esse nome, vai ser a Arquidiocese de Fortaleza que vai fundar. Né? E Gilberto Freire volta ao Brasil em 23, ele vem dos Estados Unidos, onde estava fazendo o mestrado dele, né? E logo em 24 ele funda o Centro Regionalista do Nordeste, e é justamente nos estatutos dele para propagandear a ideia do Nordeste, para justamente divulgar a ideia do Nordeste. E é esses movimentos que vão criando esse conjunto de imagens em torno dessa palavra. Então, o Nordeste começa a ser associado, claro,
A primeira associação é com a seca, por causa das obras contra a seca. E até hoje, quando se fala em Nordeste, a primeira coisa que vem na cabeça é seca, né? A ponto de que o Nordeste monopolizou a seca. Nenhuma outra parte do Brasil tem seca. As outras partes do Brasil têm estiagem, ou como, né? Ou como diz a peça Invenção do Nordeste, tem crise hídrica. Quer dizer, nunca você tem, porque da mesma forma que o Nordeste, por causa da associação de sertão com caatinga, seca, o Nordeste vai monopolizar o conceito de sertão. Sertão que antes todo o Brasil tinha sertão, né? O Rio de Janeiro tinha sertão, São Paulo tinha sertão, todo canto tinha sertão. Hoje só o Nordeste tem sertão. O sertão virou, inclusive, oficialmente, a partir de 1969, uma sub-região do Nordeste, né? Então, foi oficializado pelo IBGE o sertão como uma sub-área do Nordeste. Então, todo o Brasil agora tem o quê? Tem interior, não tem sertão. Não é? Quer dizer, o que antes era chamado de sertão passa a ter interior. Então, veja, esse conceito Nordeste vai sendo associado a, né, a seca, vai sendo associado a semiárido, vai sendo associado à caatinga, e posteriormente vai ser associado a esse homem que habita essa área, que é o sertanejo. Né? Você vai retomar, por exemplo, o clássico de Euclides da Cunha, publicado em 1903, Os Sertões, né? Que não fala de Nordeste, né? Não se refere ao Nordeste, porque o Nordeste não existe. Né? Então, Euclides fala de sertão, né? E de sertanejo. Só que toda a literatura posterior, inclusive a literatura regionalista, vai se apropriar daquele verdadeiro arquivo de imagens fantásticos que é o sertão. Né? Euclides é um fabuloso criador de imagens, né? O livro dele está cheio de imagens que vão ser apropriadas, né? E atribuídas ao Nordeste posteriormente, a ponto da famosa frase dos sertões, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte, ser transformado em um nordestino é, antes de tudo, um forte. Quer dizer, as pessoas vão garantir que Euclides diz isso. Né? Você vai escutar parlamentar na Câmara Federal dizendo que Euclides disse isso, você vai encontrar jornalista citando isso, ou seja, você vai jurar que Euclides disse que o nordestino era, antes de tudo, um forte, quando, na verdade, ele está falando é do sertanejo, né? Então, o sertanejo lá da Bahia, o sertanejo de Canudos, do Arraial de Canudos, que enfrentou lá o exército brasileiro e venceu 3 vezes o exército brasileiro, né? E ele está lá entre todos os preconceitos que ele carrega, trazido pelas teorias raciais que ele acreditava e a realidade que ele enxergou, né? Então ele chega lá e fica chocado porque aqueles sertanejos que pelas teorias raciais era um homem inferior, era um homem que não deveria ter aquela coragem, aquela valentia, né? Ter aquela nobreza, não é? Quer dizer, na verdade, ele volta completamente abalado pelo que ele viu em Canudos, né? Quer dizer, aquela população que ele, inclusive, chama de retardatária, no sentido de que elas estariam retardadas em relação à civilização, elas tinham ficado escondidas no sertão, abandonadas no sertão. Né? Inclusive, o livro dele é um libelo contra o Estado republicano que ele tanto lutou para criar. Ele que era um republicano de primeira hora, né? Alguém que realmente acreditou na República e que fica profundamente desanimado, né? E decepcionado, porque a República só manda exército para matar aquelas pessoas, né? Que seriam para ele o brasileiro de verdade, o verdadeiro brasileiro, porque não era um homem contaminado pelo cosmopolitismo do litoral, mas era um homem que estava lá no interior e que, portanto, era a alma da nação. Né? Essa ideia de que o sertão é a alma da nação. E, de uma certa forma, à medida que o sertão vai ser acoplado à ideia do Nordeste, também essa ideia é acoplada, né, à ideia do Nordeste. Ou seja, o Nordeste é a região mais brasileira, é a região mais autenticamente nacional, é a região onde a cultura brasileira de raiz, Ariano Suassuna não cansava de dizer isso,
né? Que realmente a nossa cultura de raiz estava aqui no Nordeste, porque aqui, né, ainda prevalecia a cultura fruto do encontro das três raças formadoras da nacionalidade, os negros, os indígenas e os brancos. Não é? Quer dizer, enquanto que a cultura no Sul, no Sudeste, teria sido completamente transformada pela afluência dos imigrantes estrangeiros. Quer dizer, São Paulo seria completamente cosmopolita, não teria nada de nacional, de nacionalidade. Né? São Paulo é, vamos dizer, a identidade oposta à grande alteridade do Nordeste. O Nordeste é sempre pensado na contramão de São Paulo. Né? Então, se São Paulo é a modernidade, o Nordeste é a tradição. Se São Paulo é a cidade, o Nordeste é o campo. Né? Se São Paulo é a cultura moderna, modernista, nós somos a cultura folclórica, tradicional. Não é? Ou seja, o Nordeste sempre tem a emulação com São Paulo. São Paulo é o outro do Nordeste. Né? Justamente por quê? Porque o Nordeste nasce da luta interna entre as elites paulistas que estão ascendendo ao poder econômico e político e as elites do Norte, depois Nordeste, que estão em processo de declínio e que têm que enfrentar essa ascensão de São Paulo, né? Tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico. Né? Então, diga-me. Professor, eu queria que aproveitar esse duplo que você fez, né, do grande outro aí do Nordeste, que seria São Paulo, e escorregar um pouco da invenção do Nordeste para a invenção do Falo, que você retoma essa invenção do Nordeste, mas com acrescentando um marcador, que seria esse de gênero, eu acho. Para nós seria interessante também ouvir um pouco sobre essa tradição, esse fincapé nordestino que seria uma maneira. Tem alguma passagem sua que tá dito isso, que até as mulheres no Nordeste têm a obrigatoriedade de serem fálicas, né? Elas também são, como Euclides disse, né? Antes de tudo, fortes. Então, podia dizer um pouco para a gente dessa relação homem e mulher, né? Nesse sentido de tradição e modernidade e tudo mais. Quando a figura do Nordeste, do nordestino vai sendo construída, quer dizer, eu disse para vocês, a figura do nordestino é construída em cima de personagens como o sertanejo, como o cangaceiro, como o coronel, como o beato. Então, são todas figuras masculinas, né? São figuras, inclusive, caracterizadas por uma masculinidade agressiva, viril. Quer dizer, essa ideia de que o homem sertanejo ele é tão espiento contra a própria caatinga. Né? Quer dizer, no começo do século também tem todo esse pensamento mesológico que pensa a influência do meio sobre a psicologia humana, sobre, né, a própria vida humana. Então, a ideia de que o sertão, né, ele masculiniza, por ser um espaço áspero, agressivo, difícil para se viver, ele exige um homem viril, ele exige um homem agressivo, ele exige essa masculinidade que é completamente diferente do que acontece na mata. Então, a ideia de que o homem da mata é esse homem molenga, esse homem preguiçoso, esse homem deitado na rede. Aquele homem, por exemplo, que Caíme não parava de cantar, né? Aquele boêmio que estava na rede, na preguiça, na água de coco, na brisa. Né? Então, isso é completamente impossível para esse homem do sertão, né? Que tem que desafiar uma natureza agressiva, hostil, né? Essa espécie de um homem cacto. Né? Lembre-se, por exemplo, da ganhadora do BBB, a Juliette, e os seus seguidores que se autonominavam orgulhosamente de cactos. Né? Eles eram os cactos. Né? Então, assim, essa ideia do homem cacto, esse homem, né, agressivo, esse homem, né, que apresenta uma virilidade exacerbada. E é exatamente por isso, quer dizer, que é o que eu chamo o mito do cabra-macho. Né? Essa ideia de que o nordestino é um cabra-macho, sim, senhor. Esse enunciado é repetido o tempo todo. Né? Em contraposição a São Paulo, ao paulista, que é um homem efeminado. É um homem efeminado pela cidade, pela urbanização, pela civilização. Né? Por exemplo, São Paulo é o lugar do almofadinha, né? São Paulo é o lugar do dandy,
Ou seja, São Paulo é o lugar dessas figuras do começo do século, que são figuras de uma masculinidade, não é? Que não é a masculinidade agressiva, violenta, encarnada pelo coronel, encarnada pelo cangaceiro, encarnada pelo jagunço, né? Quer dizer, essa verdadeira, né, idealização da agressividade, da violência, que ainda faz muito parte da cultura nordestina. Há toda uma valorização da violência, né? Toda essa mitificação do cangaço, por exemplo, que é uma coisa que me incomoda enormemente. Como muitos artistas nordestinos, como muitos produtores culturais nordestinos, como inclusive a imprensa, muitas vezes, ainda, né, faz toda uma mitificação da figura do cangaceiro. Né? Quer dizer, o cangaceiro que nada mais era do que um criminoso, um assassino, né? Inclusive, muitas vezes um estuprador, um raptador de mulheres, não é? Então, assim, o cangaceiro a gente tem que entendê-lo historicamente. A gente tem que compreender as condições históricas e sociológicas que o produziu, mas não transformar ele num mito, não transformar ele num modelo de masculinidade. Ele não é um bom modelo de masculinidade. Ele não é um bom modelo civilizatório, não é? Quer dizer, até porque há toda uma romantização do cangaceiro feito pelas esquerdas a partir dos anos 50, desde o livro, né, do comunista Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos, e depois por todo o cinema novo, nos anos 60, há uma romantização do cangaceiro. Há uma romantização do cangaço. Essa ideia de cangaceiro era alguém que representava os pobres e lutava pelos pobres contra os ricos, que absolutamente é uma versão que não se sustenta. O grande projeto do cangaceiro era se tornar coronel. Eles queriam ser coronel. Tanto é que eles negociavam com os coronéis, né, tete a tete. Eles faziam favores para os coronéis. Eles faziam, né, mandados dos coronéis em troca de proteção, em troca de serão coitados, em troca de armas, em troca de alimentos, não é? E veja, se a gente pega, por exemplo, o episódio do telegrama que Lampião mandou para o Estácio Coimbra, o presidente do estado de Pernambuco. O Lampião manda um telegrama propondo a Estácio Coimbra uma divisão do poder do Estado. Ele governaria, né, a zona da mata e Lampião governaria o sertão, que é uma espécie de humor, né, tem um senso de humor nisso aí, né, mas, ao mesmo tempo, tem uma aspiração de poder, né? E a gente tem que chamar a atenção que as grandes lideranças do cangaço não eram propriamente homens das camadas populares. Os grandes líderes do cangaço eram filhos de proprietários de terra, desde Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, o Lampião, né? Curisco, todos eles eram filhos de proprietários de terra. E por isso eles se tornaram chefes de bando. Eles não eram os cangaceiros comuns, os negros, chamados de azulão, que teve dezenas de azulões, né, que era um apelido que se dava para pessoas afrodescendentes. Né? Então, assim, os jararacas da vida, quer dizer, essas pessoas que a gente só sabe o codinome, que a gente não sabe propriamente as origens, essas pessoas eram, vamos dizer assim, a carne de canhão né, do cangaço. Quer dizer, as lideranças do cangaço eram pessoas, eram donos de terra, eram filhos de donos de terra que, por conflitos locais, por motivos de conflitos com outras famílias, né, terminam entrando na criminalidade. Por quê? Porque a justiça, a polícia está na mão da família contrária. Então, a família contrária é o juiz, é o delegado. Então, você não tem outra saída a não ser ir para a marginalidade. É o que acontece, por exemplo, com os Pereira, né, lá onde hoje é a Serra Talhada. Né? Os Pereira, que eram grandes proprietários de terra, né? Quer dizer, vão ter os Carvalho como a família que vai se apropriar praticamente de todo o meio urbano. Os Carvalho vão se tornar não só donos do solo urbano, mas de todos os cargos, juiz, delegado, etc. E os Pereira, a única forma que eles têm de enfrentar os Carvalho é ir para o cangaço. Então, o senhor Pereira, que é onde Lampião começou no bando do senhor Pereira. O senhor Pereira era um grande proprietário de terra.
a ponto justamente de, né, o governo do estado fazer um acordo com ele e ele deixar o bando e ir embora para Goiás, para não ser preso, porque ninguém prendia o senhor Pereira, porque ele era um homem muito poderoso. E ele deixa o bando para Lampião, que era filho de um pequeno proprietário de terra e justamente um agregado dos Pereira. Aquele pequeno proprietário de terra que vivia sob a proteção dos Pereira, cujo pai vai ser assassinado pelos Carvalho. Quer dizer, os Carvalho vão matar o pai de Lampião. Né? E por isso os três irmãos, Lampião e os irmãos, vão entrar, né, no bando do senhor Pereira, que era um grande proprietário de terra. Então veja, né, que há uma visão profundamente equivocada em relação ao cangaço. Né? E o cangaceiro é um dos modelos dessa masculinidade agressiva, violenta, fálica, não é? A ponto, não é, de até as mulheres serem pensadas nessa chave, né? E isso tem alguns motivos. Por exemplo, o fato da migração, né? A migração muito intensa dos homens fazem com que as mulheres assumam as tarefas masculinas. Quer dizer, o Nordeste é uma região onde muitas vezes as mulheres assumem as tarefas masculinas, porque os homens vão todos embora no período da seca para, né, ou para lá para a zona da mata trabalhar na cana, né? Ou vão depois dos anos 30, 40, vão para o sul, vão para São Paulo, vão para o Rio, né? E essas mulheres ficam fazendo as mesmas tarefas dos homens, né? E enfrentando a mesma natureza inóspita, né? E aí você junta com a figura da Maria Bonita, né? A participação das mulheres no cangaço. Então você que a maioria das mulheres que participam no cangaço, né, parece que foi de livre, espontânea vontade, mas não foi. A maioria das cangaceiras elas foram raptadas, né, elas são fruto de rapto e de estupro. Né? Por exemplo, Dadá, quando teve a oportunidade de contar suas memórias, Dadá conta que foi estuprada por Curisco durante anos seguidos, porque, né, essas mulheres simplesmente eram raptadas meninas, não tinham o menor conhecimento de seu corpo, não sabia sequer o que era um orgasmo, né? Quer dizer, e você tinha um marido que toda noite a estuprava, porque, né, ela não tinha nenhum envolvimento sexual, né? Quer dizer, não tinha preliminares, não tinha nada, quer dizer, então assim, algumas delas, claro, com o tempo se afeiçoava àquele homem que, né, a tinha raptado, mas assim, Maria Bonita, excepcionalmente, foi uma mulher que entrou para o cangaço porque quis entrar, mas ela não é o modelo, ela não é o modelo genérico das mulheres que vão para o cangaço. Quer dizer, existem livros publicados, né, da Adriana falando justamente sobre essas mulheres, né? Existem entrevistas porque as cangaceiras sobreviveram mais do que os cangaceiros e elas têm memórias, elas deixaram memórias, né, sobre o cangaço e elas vão contar isso, né, a forma violenta com que eram tratadas as mulheres de uma forma geral nessa sociedade. Né? Então, toda vez que você mitifica o cangaceiro, você está mitificando uma masculinidade tóxica, uma masculinidade, né, que não cabe mais nos nossos dias. Né? E aí a gente entende também por que essa mitificação do cangaceiro é tão forte entre os homens. É porque há entre os homens uma nostalgia de uma sociedade pré-feminista, não é? Quer dizer, grande parte, né, dos machos ressentidos apoiadores de Bolsonaro estão justamente aí, são machos profundamente ressentidos com a ascensão das mulheres, com a ascensão dos homossexuais, com todas as mutações nas relações de gênero, nas relações familiares que a gente assistiu no Brasil dos anos 70 em diante. Então, existe muitos homens sonhando com a volta ao patriarcado estrito sensu, com a volta, né, do poder masculino sem peias, sem limites, que é o que o coronel representa, que é o que o jagunço representa, que é o que o cangaceiro representa. Esse masculino sem limites, sem peias, né? Ou seja, esse masculino que se impõe, inclusive através da violência direta, sanguinária, né? Então, assim, porque de repente o Brasil está voltando, né, depois de 4 anos dessa pregação, a violência sanguinária explodiu,
da forma como explodiu, até chegar, inclusive, nas escolas. Né? A violência de gênero tem aumentado enormemente, né? O assassinato de mulheres voltou a crescer assustadoramente no país, né? O assassinato de homossexuais, de transexuais, né? Por quê? Por causa, né, desse incentivo ao retorno a essa masculinidade violenta, agressiva, né? E aqui no Nordeste, quer dizer, essa figura do cabra macho, né? Ela influencia muito, né, os meninos na hora que eles estão formando a sua masculinidade. Quer dizer, essa mitologia do cabra macho, né, ela vai ser constituidora das subjetividades dos homens dessa região, né, que curiosamente é uma região onde grande parte dos homens são figuras subalternas, são pessoas que vivem uma vida de subalternidade e por isso têm enorme dificuldade de exercer poder em outro lugar que não seja a sua própria casa. Então, eles se tornam tiranos em casa, porque é o único lugar onde eles não são subalternos. Grande parte dos homens aqui dessa área do país são subalternos no trabalho, são subalternos em qualquer lugar que vá, né? Quer dizer, e aí em casa eles se tornam tiranos para, não é, é, é para exercer, né, de uma forma ressentida, ir a uma revanche, né, dessa situação de humilhação. Aí ele humilha, aí ele espanca seus filhos, né, seus dependentes, suas mulheres, né? Então, essa figura do cabra macho, que é o quê? Que é um discurso compensatório. Né? O cabra macho é uma figura que surge no fim dos anos 20, é uma figura compensatória, porque à medida que essa região está perdendo completamente poder, né? Então está perdendo poder do ponto de vista econômico, está perdendo poder do ponto de vista político, até do ponto de vista cultural, né? Mas aí a ideia, né? Nós somos pobres, mas somos machos, não é? Quer dizer, então todas você pode perceber que toda vez que tem uma diatribe regionalista com alguém de São Paulo, com alguém, o nordestino vai jogar na cara que é cabra macho, né? Quer dizer, que é uma pessoa que tem uma masculinidade superior a esse outro, né, que está questionando a nordestinidade, né? Quer dizer, você deve se lembrar de um filme chamado O Homem que Virou Sul, né? Que é justamente a história de um migrante, né? Que vai trabalhar no metrô em São Paulo e que passa por todas as humilhações possíveis, é gritado pelo capataz o tempo todo, né? Pelo chefe o tempo todo, ele é humilhado e ele começa a sonhar com o Lampião, né? Ele começa a ter sonhos, né? Com o cangaceiro, ele começa a ter miragens com o cangaceiro e ele termina por esfaquear o né, o cara que tomava conta da obra. Né? Ele termina matando a peixeiradas, né, o capataz que o humilhava, né, nessa espécie de Devi cangaceiro. Então, veja como, né, como é que essa figura funciona, como é que essas figuras funcionam. Né? E acaba tendo aí, né, Durval, uma reserva moral para esse brasileiro, para o povo brasileiro, né? Porque você pensando, agora você falando, eu pensando essas coisas todas, é muito interessante. Eu tenho uma salvaguarda que diz da onde esse brasileiro é macho. E aí eu me apego a esse lugar inventado por esse imaginário todo, com palavras não ditas, mas que a gente interiorizou que foram ditas como as do Euclides, e aí a gente vai construindo em cima disso uma nostalgia desse sujeito macho, assim, senhor, a quem a gente clama toda hora, como a gente clama essa nacionalidade que está salvaguardada também ali no mesmo lugar, né? No Nordeste, né? Será mera coincidência que muitos dos chefes de tráfico e de milícia sejam descendentes de nordestinos? Eu me lembro, por exemplo, quando houve a criação das UPPs, né? Vários traficantes do nordestinos fugiram do Rio e voltaram para os seus estados de origem, né? Fizeram fizeram praticamente ficou a população toda ficou horrorizada com a volta dessas pessoas, né? E eles passaram a fazer, né, roubos de carga nas estradas, a fazer uma série de outras coisas, inclusive o sofisticado roubo de banco do Banco Central do Ceará,
né? Então você tinha toda essas pessoas voltam e voltam meio como heróis, né? Esses heróis que venceram, né? Porque trazem dinheiro, né? Quer dizer, através dessa prática da criminalidade, né? E de outra forma, se a gente também pensar numa vontade de redenção, a esquerda também, de alguma forma, faz um pouco essa leitura romântica, como você falou, do cangaço, do cangaceiro, do Lampião especificamente, talvez uma necessidade Robin Hood que a gente tenha, né? Então, uma importação que a gente tem, e aí numa outra conversa, uma outra aula que a gente teve, tinha essa. Algum dos quebradeiros falou aqui para o Braulio. E essa criação do herói nacional? Não é? Como é que a gente vai criar o herói nacional na figura do Chicó? Eu acho que era essa a questão, não me lembro exatamente agora. E aí tem uma tentativa de criação também desse herói nacional nessa figura desse bravo, desse sertanejo que é do cangaço, que de alguma forma me causa uma certa redenção, porque é um cabra macho, sim senhor, e ele consegue, através dessa força, da violência, da força bruta, redimir esse país todo, né? Para me livrar dessas garras do que vem de fora. É o mesmo movimento, né? De dentro e fora, esse mesmo duplo, né? Em Serra Talhada, né, houve um plebiscito para decidir se Lampião era herói ou bandido. a, a prefeitura, né, resolveu fazer um plebiscito se construir ou não uma estátua para Lampião na entrada da cidade. Né? E isso mobilizou enormemente a cidade, porque você tinha descendentes de pessoas que tinham sofrido a violência de Lampião, você tinha descendentes de vítimas de Lampião, você tinha descendentes, evidentemente, das famílias poderosas da cidade que não simpatizavam com Lampião. Né? E você tinha descendentes das pessoas que fizeram parte das volantes, que eram aquelas forças policiais não oficiais que perseguiam os cangaceiros. Né? E existiam todos os descendentes e simpatizantes do cangaço. Então, foi um embate enorme. Né? Houve uma vitória, Lampião venceu como herói. Né? Essa coisa foi até o Supremo Tribunal Federal, acredite se quiser. Né? Quer dizer, e a estátua foi autorizada a ser construída, a estátua de Lampião, tornando o herói de Serra Talhada. Né? Então, veja como essas ressignificações que as figuras, essas releituras que vão ser feitas, né, periodicamente e permanentemente. Né? Quer dizer, por exemplo, agora há toda uma associação, inclusive no cinema, né, a história de um neo-cangaço ou de um novo cangaço, que são essas quadrilhas armadas que entram nas cidades e que assalta bancos, não sei o quê. Ou seja, o tempo todo a gente está rememorando essa memória do cangaço. Né? É uma coisa que nada tem a ver com cangaço, mas você transforma no neo-cangaço. Como o tempo todo o Nordeste está sempre produzindo coronelismo. O coronelismo aqui nunca morre. Né? Todas as análises de cientista político, quando vem falar do Nordeste, vai lembrar do coronelismo. Como se, né, o fato das pessoas, né, de famílias terem poder e se perpetuar, fosse um fenômeno só do Nordeste. Né? Lembrando, esquecendo, por exemplo, de Santa Catarina, onde a política é toda familiar há muito tempo, esquecendo, por exemplo, de Goiás, de Tocantins, de Mato Grosso, onde o tempo todo as famílias estão presentes na política brasileira em todos os lugares, em todos os estados. Né? O familismo é um elemento da política brasileira. Né? Quer dizer, a política passa de pai para filho em vários lugares, mas sempre aqui vai ser remetido ao coronelismo, vai ser remetido ao cangaço, ou seja, esses temas que foram fundantes da ideia da região. Né? Suponhamos, por exemplo, que as secas efetivamente acabassem aqui, como de vez em quando promete. Com certeza, qualquer falta de chuva ia ser remetido à seca. Por quê? Porque a seca, o coronelismo, né, o messianismo e o cangaço são as temáticas básicas a partir das quais a ideia do Nordeste se sustenta no imaginário nacional. Então, toda a produção cultural, toda a produção artística gira em torno desses fenômenos. Então, a seca com a retirada, com o retirante, com a terra gretada, não é? Quer dizer, o coronel com o jagunço,
né? Ou seja, você vai ter o tempo todo essas temáticas, vão estar na literatura, vão estar no cinema, vão estar nas artes plásticas, vão estar nas artes populares, né? Se a gente pegar Vitalino, tá lá a quantidade de bonequinhos de cangaceiros, de coronéis, de jagunços, né? Que vão povoar esse imaginário inclusive da cultura popular. Mas se vocês forem na feira de São Cristóvão, inclusive o formato da feira é um chapéu de cangaceiro, né? É que vem do chapéu do Luiz Gonzaga, né? Mas que era o chapéu do Lampião, né? Que foi criado por Lampião para o seu bando, né? Que é inspirado no chapéu, né, do exército napoleônico. E Lampião era um grande admirador de Napoleão, era um leitor de revista, ele roubava as revistas quando assaltava as casas dos ricos, ele levava as revistas para olhar as figuras, né? E ele era apaixonado por Napoleão e mandou um celeiro, né, uma pessoa que trabalhava com couro, reproduzir aquele chapéu quebrado na testa do exército de Napoleão em couro, produzindo uma indumentária própria, porque todo mundo acha que todos os cangaceiros se vestiam daquele jeito. Não, aqui era uma vestimenta exclusiva do bando de Lampião. Que Lampião sacou uma coisa: o aparecimento, a forma como o cangaceiro aparecia, era uma coisa fundamental, porque ele infundia medo assim que aparecia. Então, o aparecimento era aparecer de repente e gerar medo, era uma coisa que dava poder ao cangaceiro. Então, quer dizer, a ponto das volantes perceberem isso e começarem a copiar as formas dele se vestir, né? Da vestimenta dele. Gente, é um manancial de informação que não acaba nunca mais, é o mundo inteiro. Ô, professor Durval, para a gente ir tentando aqui fechar e chegando ao fim dessa conversa que está maravilhosa, eu queria que você falasse um pouco, você traz aqui na Invenção do Nordeste uma discussão, assim, uma conversa com a Raquel de Queiroz, né, sobre a forma como ela vê a forma como ela retrata que vem o Nordeste, né? Então aí ela fala desses símbolos, desses signos todos que você falou, e você fala de uma outra maneira. Então, e se a gente tentasse entender dessa outra maneira? Não exatamente como vítimas, como a Raquel coloca, né? Essa talvez não seja a melhor expressão, mas essa forma que ela coloca de o que fizeram com a gente, você diz, na verdade, o que vamos fazer dessa história, né? Como vamos fazer? Acho que a gente podia ir se encaminhando para o fim com isso. Se você topar, estou aqui todo ouvidos. Olha, eu acho que justamente a minha proposta, desde que eu escrevi o livro, né, é primeiro que a gente deixe de culpar o outro por aquilo que fomos nós mesmos que produzimos, né? Primeiro foi as nossas elites que optaram pela miséria. Nossas elites, num determinado momento, optaram, para manter os seus privilégios, optaram, né, por viver da miséria, por viver da exploração da miséria, né, inclusive do imaginário da miséria, não apenas explorando economicamente, efetivamente os miseráveis, mas explorando também imaginariamente a miséria. Quer dizer, utilizando todo o discurso da seca para fazer dela uma verdadeira indústria, através da qual eles conseguiam recursos, obras, sinecúrias, né, conseguiam a criação de órgãos públicos onde eles iam se alojar, como o IAA, o DENOX, o Banco do Nordeste, a Sudene, etc. Né? Quer dizer, então, assim, primeiro a gente tem que perceber que esse discurso que nos marginaliza não foi construído de fora, foi construído aqui. Foram os nossos grandes intelectuais que construíram aqui. Mais uma vez, a gente vai ver novamente Chicó, a gente vai ver novamente, né, mais uma edição, né, do Alto da Compadecida, mais uma versão, né? Quer dizer, Mariana é um dos responsáveis pela criação desse Nordeste medievalizado, esse Nordeste, né, como se fosse um reino encantado, do sertão, né? Quer dizer, completamente não contemporâneo, não moderno, ele tinha ódio de todos os símbolos do moderno, então o Nordeste não era lugar de Coca-Cola, o Nordeste não era lugar de guitarra, o Nordeste não era lugar de nada disso, né? Como secretário de Cultura, né, negou completamente qualquer financiamento para o movimento Mangue Beat, o movimento mais poderoso economicamente de sua época,
um movimento cultural onde a maior parte dos seus integrantes era efetivamente da periferia, eram efetivamente populares e eram afrodescendentes. O Nação Zumbi era majoritariamente negros nascidos nas favelas do Recife, né? Nos mocambos do Recife. Quer dizer, só Chico Science, que era um homem de classe média. Mas, né, o Nação Zumbi, uma boa parte daqueles artistas do movimento Mangue vinham realmente do Mangue, cresceram no Mangue, né? E o ah, pretensamente secretário de Cultura de um governo que se dizia socialista, né? Que era o governo de Arraes, não é? Fechou os olhos e discriminou e falava mal, não é? Do movimento mais potente culturalmente de sua época em Pernambuco, né? Um movimento que se espalhou pelo Brasil em todo, pelo mundo, né? Quer dizer, o movimento Mangue é um movimento internacionalmente conhecido, né? Então, assim, você tem pessoas como Ariano, pessoas como Gilberto Freire, né? São grandes intelectuais. A própria Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz está atribuindo aos outros uma coisa da qual ela própria participou da criação, né? Ela própria participou da criação, né? Inclusive dessa visão de uma mulher masculinizada, quando ela faz, por exemplo, né? Quer dizer, quando ela escreve, né, os livros dela, a maior parte dos seus personagens femininos são personagens masculinizados, né? Então, assim, então ela própria participou disso e ela chamava isso de feminismo, né? Quer dizer, ser feminista. Aliás, ela foi a primeira mulher escolhida, né? Já que estão falando da Academia Brasileira de Letras, ela foi a primeira mulher escolhida para a Academia Brasileira de Letras, mas não propriamente por ser apenas mulher, mas por ter servido a ditadura militar, por ter sido uma simpatizante da ditadura, por ter escrito colunas na revista O Cruzeiro, era a revista da ditadura, né? Quer dizer, não sei se vocês se lembram, mas Raquel falava com um certo orgulho de que Castelo Branco tinha tramado o golpe de 64 na fazenda dela, em Quixadá. Aliás, né, Castelo Branco morre de um suspeito acidente de avião vindo da fazenda dela, em Quixadá. Então, quer dizer, a Raquel comunista dos anos 30 é muito diferente da Raquel, né, pós-64. Aquela que escrevia na última página da revista O Cruzeiro, né? E que, possivelmente, também por isso, né, termina indo com a Academia Brasileira de Letras, que na época era muito mais conservadora do que a academia que nós temos hoje, né? Não quero dizer com isso que ela não tenha méritos literários e que a obra dela literária não seja, né, uma obra absolutamente importante e respeitável, né? E não quero dizer que não tenha sido importante demais ela, como mulher, ter ido para a Academia Brasileira de Letras. Ela abriu as portas, né? Mas a gente também tem que ver, esse é um mal de historiador, né? A gente tem que ver os contextos em que as coisas acontecem e as condições em que as coisas acontecem. Então é isso. Quer dizer, eu acho que não adianta a gente no Nordeste, né, ocupar esse lugar de vítima, de coitadinho, né, assumir um complexo de inferioridade, porque o regionalismo nordestino tem um grande complexo de inferioridade, né? A gente tem que reivindicar o nosso lugar de primeira categoria, não é, no interior do Brasil, seja do ponto de vista político, econômico, cultural, não é? Quer dizer, a gente tem que se impor, não é? Quer dizer, fazendo as coisas, é a única forma da gente se impor. Professor Durval, muito obrigada por esse aulão. Acho que a gente puxa, né? Deixem aberto aí muitos fios para a gente puxar e ter novas conversas, muitas coisas interessantes para a gente discutir daqui para frente. Muito legal esse caminho que o conhecimento faz, né? Que um traz um tantinho, o outro traz outro, e a gente vai, dentro daquilo que nos interessa, pegando o que dá gosto para a gente fazer também. As quebradas só tem a agradecer, em nome da Elô, em nome da Numa e de toda a nossa turma. Agradeço tremendamente a sua contribuição para a Universidade das Quebradas 2023. Muito obrigada, até a próxima. Estou sempre aqui, à disposição. Que bom, obrigada.